Bora falar sobre economia? Existe uma diferença enorme entre acompanhar notícias sobre economia e realmente entender economia. Porque economia não é simplesmente saber se a Selic subiu ou caiu. Economia é entender o comportamento por trás desses números. Quando o Banco Central aumenta os juros, por exemplo, não está simplesmente mexendo em uma taxa. Está tentando influenciar o comportamento de milhões de pessoas e milhões de empresas. O crédito fica mais caro, o financiamento fica mais caro, o consumo tende a perder força e o empresário começa a pensar duas vezes antes de investir. E o dinheiro começa a procurar lugares onde possa obter uma remuneração maior, com menos risco. Perceba que existe uma cadeia por trás deste cenário. Uma decisão de política monetária pode chegar à sua empresa através do comportamento do seu cliente. É por isso que eu gosto de olhar para a economia como um sistema. Ou seja, inflação afeta o poder de compra. Os juros afetam o custo do dinheiro. E o custo do dinheiro influencia o crédito. O crédito, por sua vez, influencia o consumo e o investimento. E o consumo, por fim, influencia as vendas, ou seja, influencia as suas vendas. E as vendas influenciam o faturamento, o cargo-chefe, o caixa e a capacidade de sobrevivência das empresas. Ou seja, o que parece uma discussão distante entre economista pode estar acontecendo dentro do seu caixa neste exato momento. Mas existe algo ainda mais importante. O empresário não pode esperar o cenário econômico ficar perfeito para tomar decisões. Não. Porque afinal de contas, o cenário perfeito não existe. O que realmente existe é o cenário. E o trabalho de quem administra dinheiro, empresa ou patrimônio é interpretar esse cenário e decidir como agir diante dele. Em um ambiente de juros elevados, talvez a estratégia seja preservar o caixa. Em um ambiente de crédito abundante, talvez exista espaço para a expansão. Em um ambiente de inflação pressionada, talvez seja necessário rever preços, rever as margens e estoque. E quando o consumidor perder o poder de compra, talvez o problema não seja simplesmente vender menos. Talvez seja necessário aprender a vender de uma maneira diferente. É aqui que a economia encontra negócios. E é aqui que eu quero construir o conteúdo da Cash com você. Porque eu não quero apenas falar para você o que aconteceu sobre a economia, o que aconteceu da economia. Eu quero discutir com você sobre economia e fazer perguntas importantes como esta. O que este cenário significa para as suas decisões? Porque informação sem interpretação é apenas uma notícia. Entenda isso. O conhecimento econômico começa quando você consegue transformar a informação em decisão. Eu sou Johnny Cash e aqui nós vamos falar sobre vendas, sobre economia e negócio. Porque entender o jogo é importante, mas saber jogar o jogo é o que muda o resultado. Se você gostou deste conteúdo, se inscreve em nosso canal, compartilha com o empresário e bora pra cima, porque vamos ter lucro.